Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Vamos nessa aula começar a falar sobre função de segundo grau, função quadrática, que é um assunto que é bastante relevante. O Enem cobra praticamente todo ano, ele cobra uma questão, às vezes duas. Já tiveram anos até que cobraram 3 questões. E também é um assunto que vai servir para vocês em outras disciplinas, principalmente em física, né? Tem muitos assuntos de física que vão envolver função de segundo grau, gráfico, análise gráfica e por aí vai. Então, vamos lá. Nessa primeira aula a gente vai começar a definir o que é uma função de segundo grau e falar um pouquinho sobre gráfico. Então, vem comigo. Vamos aprender isso aí. Então, veja só, função de segundo grau também pode ser chamada de função quadrática. É uma função que ela vai ter esse formato. Então, ela tem a forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Na verdade, é o quê? É a equação de segundo grau, o formato dela, só que em vez de estar igualado a zero, você vai ter igualado a um y, né? Igualado a um y aqui, uma outra grandeza. Esse a, esse b e esse c, conforme nós vimos lá em equação de segundo grau, esse A, esse B, esse C, eles são números, né? São números reais. Lembrando que o esse A tem que ser um número diferente de zero, justamente para que ele tenha o termo de segundo grau, né? Função de segundo grau tem que ter o termo ao quadrado. Se o A fosse zero, ele perderia esse termo. Lembrando também que não precisa ser necessariamente as letras x e y. Eu botei alguns exemplos aqui de funções com outras letras, né? Tem função com x e y, né? X e y, mas tem também funções com outras letras, ó. Aqui, em vez de x é t, em vez de y é p, em vez de x é p, em vez de y é n, em vez de x é s, e em vez de y é t. E aí eu vou ter aquela mesma classificação que a gente tinha nas equações de segundo grau. Eu tenho as funções de segundo grau completas, que é quando tanto A quanto B quanto C são diferentes de zero, e tenho as equações incompletas, que são aquelas em que ou A ou B, ou tanto A quanto B são zeros. Lembrando que, perdão, B ou C são zeros, né? B ou C são zeros. A não pode ser zero. Então, eu posso ter só o C igual a zero, só o B igual a zero, ou tanto A quanto B igual a, tanto B quanto C igual a zero. Ok? O A nunca pode ser zero, né? A tem que ser sempre diferente de zero. Já como eu falei, né? Não tem como ser uma função de segundo grau sem ter o termo ao quadrado. Beleza? Então, funções completas, funções incompletas. Professor, para que você separa as funções completas das funções incompletas? Porque as funções completas, a forma da gente pensar o gráfico vai ser um pouco diferente. Na verdade, as funções incompletas vai ser bem mais fácil você desenhar principalmente o gráfico, né? Você saber olhar para a função e dizer, pô, essa função aí o B vai ser zero, essa função aí o C vai ser zero. Mas beleza, vamos começar a falar exatamente sobre gráfico, né? A gente sabe que o gráfico de uma função de segundo grau é sempre uma parábola ou um arco de parábola, né? Pode ser uma parábola ou um arco de parábola. Professor, o que é um arco de parábola? Um arco de parábola é um pedaço da parábola. Porque a parábola é infinita, né? Os dois lados. Aí o arco seria só um pedaço dela. Porque tem algumas situações que o gráfico não vai permitir, por exemplo, que o x seja positivo, que o x seja negativo, né? Que o y seja negativo. Então, por exemplo, você joga pensando no exemplo lá da física, né? Um lançamento horizontal, né? Um lançamento horizontal. O lançamento horizontal, você vai ter o quê? Você vai desenhar um arco de parábola, né? A forma lá da trajetória do lançamento horizontal é um arco de parábola, né? Um pedaço da parábola apenas, não vai ser a parábola toda. Então, cuidado com isso. Mas, enfim, sempre vai ter a ver com parábola, né? Do mesmo jeito que o gráfico de uma função de primeiro grau sempre tem a ver com reta. Ou é uma reta, ou um segmento de reta, ou uma semi-reta, tá a mesma ideia. E aí, a primeira característica dessa parábola, primeira característica, eu vou ter dois tipos de parábola.
eu vou ter a parábola que vai ter a concavidade dela voltada para cima, concavidade dela vai ser voltada para cima, ou posso ter a parábola com a concavidade dela, concavidade voltada para baixo. A parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E quem é que vai determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo? É o valor de A da função. Lembra que a função tem a forma f de x, né? Ou y, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função ele tem esse formato. Então, esse termo aqui elevado a 2, né, esse númerozinho que multiplica o termo elevado a 2, é quem vai determinar se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Então, quando A é positivo, a parábola é voltada para cima. Aquela brincadeira, né? Quando as coisas estão positivas, você fica alegre. Como se fosse uma carinha aqui alegre, né? Quando as coisas estão negativas, você fica triste, né? Então, carinha lá para baixo. Então, concavidade para cima, A positivo, né? O número que multiplica o x ao quadrado positivo. Se o A for negativo, parábola para baixo. Então, por exemplo, ó, nesses exemplos anteriores, essa primeira parábola aqui, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Essa segunda aqui também, na verdade eu botei todas elas com concavidade para cima, né? Todas elas têm um A positivo, ó. A positivo, A positivo, positivo. Né? Mas se tivesse alguma com A negativo, né, teria a parábola com concavidade para baixo. Beleza, vamos lá, vamos seguir mais. Outro ponto importante aí sobre o gráfico da função quadrática é sobre o ponto em que a função vai tocar o eixo y. O pontinho onde a função vai tocar o eixo y. Esse ponto aqui, onde a função toca o eixo y, é o valor de c da função. É o valor de c. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha uma função assim, ó, y igual, pegar aqui, 2x ao quadrado, botar assim, menos 5x mais 7. Porque eu tenho essa função aí, 2x ao quadrado, menos 5x mais 7. O que é que eu posso já pensar sobre o gráfico dela? O que é que eu posso pensar aí sobre o gráfico dela? Eu tenho algumas opções, né, de gráfico. Né? Agora, todas as opções que eu pensar no gráfico da função, dessa função, ela vai ter que ter a parábola voltada para cima. Por quê? Porque o A é positivo, então parábola voltada para cima, e vai tocar o eixo y no 7. Então, ela tem que ter a parábola voltada para cima, tocando o eixo y no 7. Agora, eu não tenho certeza sobre alguns detalhes. Por exemplo, a parábola poderia ser assim, né? Parábola para cima, tocando aqui no 7, mas ela poderia ser assim também, ó, tocando aqui no 7, mas ela poderia ser assim também, ó, tocando aqui no 7, ou ela poderia ainda, você vê, a diferença entre esses três gráficos que eu botei aqui, sei lá, gráfico A, gráfico B, gráfico C, né? A diferença aí é em relação aos pontos onde ela toca o eixo X, que a gente vai abordar em aulas posteriores. Então, essa primeira não toca o eixo X, essa segunda aqui tocaria o eixo X em um único ponto, essa aqui tocaria o eixo X em 2 pontos. Só que, além disso, ainda há uma outra variante aí dos gráficos, que seria em relação ao posicionamento do gráfico em relação ao eixo Y. Por exemplo, ó, o gráfico ele poderia ser assim. Ó, gráfico, independentemente de quantas vezes ele vai tocar o eixo X, mas o gráfico ele poderia ser assim, ó. 7, ou poderia ser assim ainda, ó. 7. Né? Então, você vê, todos esses gráficos que eu coloquei aí, todos esses 5 gráficos que eu coloquei aí, eles têm a parábola voltada para cima, tocando o eixo Y no 7. Só que alguns deles, né, entre A, B e C, os 3 primeiros aqui, a diferença entre eles é na quantidade de pontos
que ela toca o eixo X, e os últimos dois é no posicionamento da parábola em relação ao eixo Y. Você vê, esse item E que eu botei aqui, a parábola ela está mais para o lado esquerdo, né? A parábola está mais para o lado esquerdo. Nesse item D, ela está meio que centralizada em relação ao eixo Y, né? Então, metade dela está de um lado do eixo Y, né? A outra metade está do outro lado, né? Então, ela fica tipo, meio a meio, né? Já as letras A, B e C, ela está mais posicionada para o lado direito. Então, tudo isso a gente vai aprender. Por enquanto, a gente só aprendeu o quê? Que parábola voltada para cima tem o A positivo, parábola voltada para baixo, concavidade voltada para baixo, o A é negativo. E o valor de C da função é o ponto onde ela vai tocar o eixo Y. Beleza, beleza? Então, estamos só começando aí falando sobre gráfico da função de segundo grau. Tem muita coisa aí para a gente trabalhar sobre isso. Beleza? Por hora, forte abraço a todos e todas. Fiquem bem. Até a próxima.